Nossa meditação de hoje se encontra no texto do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 27, versículos 45 a 56. Essa é uma passagem que faz menção, conta a história da morte de Jesus. Mateus 27, versículos 45 a 56. Peço a você a gentileza que deixe sua Bíblia aberta após a leitura, para que você ouça a pregação e compare se aquilo que está sendo pregado é aquilo que está escrito. Porque o pregador precisa ser fiel às Escrituras. E o pregador precisa saber que, se ele não for fiel às Escrituras, quem está ouvindo tem direito de discordar e de falar: isso não está certo não, mas para isso você tem que estar com a Bíblia aberta e comparar. Nós não podemos engolir tudo que nós ouvimos, mesmo que aquilo que ouvimos vocês ouçam de mim. Vocês têm que ir na palavra, para saber na palavra qual é a verdade de Deus. Mateus 27, versículo 45 ao versículo 56. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E os outros diziam, porém: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amém. Eu gostaria que você pensasse comigo a respeito do seguinte assunto. Existem mitos que nos ajudam a entender a nossa própria história e que nos ajudam a entender a história da nossa sociedade. Esses mitos são eventos simbólicos, e esses eventos simbólicos nos explicam e são repetidos diariamente, ou anualmente, ou quinzenalmente, ou seja lá o que for. Eu quero citar dois exemplos que permitirão que você entenda isso. 7 de setembro. Como é que é comemorado o 7 de setembro no Brasil? Nós lembramos do grito da independência. Então o grito da independência foi feito por meio da unidade entre a casa reinante e os poderes militares. Então neste período há desfiles militares, e nós lembramos por meio do desfile que um dia nós fomos colônia portuguesa, mas hoje nós somos independentes. Esse fato aconteceu ou não aconteceu? Mas ele é visto de uma forma mítica. Até porque a gente normalmente sabe, né? Os historiadores estão aí, os historiadores formados, os historiadores estudantes estão aí de plantão para dizer: oh, pastor, não foi bem assim que aconteceu o 7 de setembro. Tudo bem, mas a forma como nós enxergamos e comemoramos é que tem acontecido assim. Um outro evento, e nós, os paulistas e paulistanos, alguns conterrâneos nossos, os paulistanos, e a maioria da minha audiência aqui presente de paulistas, e talvez alguns que vão nos assistir depois da pregação do YouTube não serão paulistas, mas isso vai ajudar a nos entender um pouquinho o paulista. Qual que é o nosso maior feriado, paulistas e paulistanos? Qual que é a data aqui que eu tenho que olhar? O 9 de
de julho. O que comemoram os paulistas o 9 de julho? O dia em que nós erguemos as nossas armas, os nossos fuzis, as nossas espadas contra o governo central para falar: nós não queremos ser brasileiros, nós queremos ser paulistas só. Porque nós não queremos Getúlio Vargas nos governando. Nós queremos aquela nossa república do café com leite, porque agora era a vez dos mineiros, mas nós queremos que fosse a nossa vez de novo. Então, e aí foi lá o gaúcho, deu um grito da independência dele lá, e nós não gostamos disso, e nós nos armamos, e agora falamos: nós queremos o respeito à Constituição, e nós queremos, melhor ainda, nós queremos dividir o Brasil. Eu não sei se vocês olharem aí nos vídeos do YouTube, nas publicações do Facebook, o que tem de paulista que quer separar do Brasil não está escrito no GB. Embora eu não compartilhe de forma nenhuma com esse ponto de vista. Mas aí também é assunto para uma outra ocasião e um outro lugar para conversarmos sobre isso. Mas normalmente o paulista é aquela figura que, se pudesse, é dividido o Brasil. Então, o nosso maior feriado não é a comemoração exatamente disso? O dia em que nós fizemos uma revolução para falar: nós não queremos governo central. O mito nos ajuda a nos entender e nos ajuda a entender a nossa história e entender a nossa comunidade. Vocês entenderam o que é mito? Muito bem. Agora que vocês entenderam o que é mito, eu vou dizer que a morte de Jesus não foi mito. Porque ela primeiro não tem essa função, mas ela é comemorada como se o mito fosse. Hoje nós começamos a chamada Semana Santa. Semana Santa, eu aqui não vim para Paraguaçu. Às vezes vocês viram em algum lugar, eu que fico da casa para a igreja, da igreja para casa, também não vim no meio do caminho. Mas normalmente no domingo que antecede a Páscoa, muitos cristãos repetem como o 7 de setembro ou como a Revolução Constitucionalista, repetem e encenam alguns fatos que aconteceram na história de Jesus, e hoje seria o dia de Ramos, em que há procissões, etc. Talvez Paraguaçu não tenha tanta força isso. Em Santa Cruz do Pardo, com certeza tem força. Em Brasília tem bastante também. Eu já conduzi uma procissão católica de Domingo de Ramos, porque eu cruzei a rua para ir para a escola dominical, e atrás de mim também vinha a procissão. Então os irmãos presbiterianos que vinham de longe viam o pastor da igreja presbiteriana conduzindo a procissão do Domingo de Ramos. Vinha eu na frente, um quarteirão atrás do padre, e atrás do povo cantando os hinos com os ramos. Estão encenando, estão rememorando, estão relembrando estas passagens. Na sexta-feira haverá autos, haverá peças. Muitos presbiterianos também vão fazer cantatas, batistas vão fazer, metodistas irão fazer, e os católicos também irão comemorar. Ortodoxos, não sei se comemoram na mesma data, mas muita gente vai comemorar porque eles vão relembrar. Mas muitas dessas pessoas vão relembrar da seguinte forma: este evento descreve a minha história. A maioria, porém, vai fazer a peça, vai chegar lá, vai até chorar no momento em que o Jesus encenado vai dizer: está consumado. Ele vai chorar, ele vai se emocionar, mas o evento vai acabar, ele vai para sua casa e as pessoas vão perguntar, e ele mesmo talvez nem se pergunte, mas sempre tem um pastor, né, como diz alguém, um pastor chato, né, para dizer: e daí? E daí? Você assistiu a peça, você assistiu a encenação, você assistiu a cantata, e daí? Essa é uma história muito bonita. Com certeza é uma história muito bonita. Ninguém discorda que seja uma história muito bonita. Mas e daí? Eu gostaria de pregar exatamente sobre isso. Jesus morreu. E daí? Tá fácil o tema, não tá? O pessoal já vai anotar aí. Jesus morreu. E daí? Tem pastor que é louco, não é? Escolhe os temas assim bem diferentes. Jesus morreu. E daí? Eu quero fazer 3 perguntas ao texto que vai nos ajudar a entender o
como Jesus morreu me permite entender a segunda, por que Jesus morreu. E saber por que Jesus morreu vai me fazer entender como reagir diante da sua morte. E a terceira pergunta. Vamos para a primeira pergunta. Como Jesus morreu? Voltem no tempo rapidamente e tentem imaginar a cena. Palestina, cerca de 30 anos depois de Cristo, o Império Romano está dominando a cena, o governador romano está esperando num dia em que Jerusalém está cheia para a comemoração da Páscoa. É ainda de madrugada quando bate no seu portão um grupo de judeus enraivecidos, cheios de ódio no coração, levando um rabi galileu. Por que eu sei que é Galileu? Os romanos iriam dizer, porque o sotaque do Galileu era diferente do sotaque do judeu. Então existe uma forma de Galileu falar. Por isso que na noite que Jesus está sendo julgado, as pessoas percebem que Pedro é Galileu, porque Pedro tem sotaque de Galileu. Ele fala como Galileu. Tem palavras que os galileus falavam e os judeus do sul não falavam. É uma questão de sotaque. Pois bem, lembra que é uma questão de sotaque? Você vai entender daqui a pouco o que quer dizer. Ele clama por Elias. Vamos ver lá. A turba está alvoroçada, há ódio no seu coração, os seus olhos estão inflamados de ódio pelo rabi Galileu. E levam até Pilatos, e Pilatos se vê obrigado a julgar aquele homem. E ele se vê na seguinte posição: cada vez que Jerusalém tem a comemoração da Páscoa, ela quadruplica, ela quintuplica de tamanho. Fica cheio de gente, na cabeça dele, fica cheio de gente louca, vira um barulho de pólvora, a qualquer momento pode explodir uma grande revolução aqui, estou eu sozinho, longe de casa, seu governador romano pensando, estou eu sozinho, longe de casa, o império não se faz tão presente aqui como ele se faz presente em Roma, aqui o povo não gosta muito de nós, se acontece alguma coisa e se eu faço algo que não deve, isso vira uma revolução. E eu vou ter que explicar lá em Roma como é que eu deixei virar uma revolução. Então, vocês querem condenar o homem? Então ele está condenado. Jesus é levado para a cruz. Ele é crucificado entre dois ladrões. Quando ele chega à cruz, e ele chega à cruz de manhã, ele fala algumas palavras, mas quando dá meio-dia, a hora sexta, o céu escurece. Houve trevas da hora sexta à hora nona. Há silêncio na terra. E eu ousaria dizer que o silêncio não estava apenas na terra, havia também silêncio no céu. Com certeza. Não estava lá para ver, mas disso eu não tenho dúvida. Não se ouve palavra. Jesus está calado. O céu se escurece. De meio-dia às 3 horas, não há relato do que os soldados falaram, não há relato do que Jesus falou, não há relato do que os líderes religiosos falaram, não há relato do que os ladrões da cruz falaram, os malfeitores. A terra está em silêncio. Ao final daquele momento, Jesus quebra o silêncio, clamando em alta voz, gritando. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, isso ele falou em aramaico, e nós temos a tradução, os irmãos vão falar, em português, sim, mas é que Mateus, a tradução é em grego, aí nós traduzimos em português. Quando Mateus escreveu em grego, esse trecho ele deixou em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Quando que o Deus de Jesus, o Pai, o desamparou? Nas 3 horas da hora sexta à hora nona. E Jesus quebra o silêncio e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Fazendo remissão ao Salmo 22. E lá no Salmo 22 eu convido você numa outra ocasião a ler. Meus irmãos vão ver a descrição do sofrimento do salmista e como é que Jesus incorpora esse pensamento na hora que ele está na cruz. As pessoas que estão ao seu redor, primeiramente, elas ouvem de forma
dele estava em bom aramaico, perfeitamente possível de ser entendido. Para algumas outras poucos outros intérpretes entendem que Jesus falou em hebraico. Mas, como diz no direito, a melhor doutrina entende que ele falou em aramaico e não em hebraico. Jesus falou de uma forma que as pessoas entendessem, e eles de fato entenderam, e de fato deveriam ser obrigados a pensar que naquele momento ele está não apenas absorvendo a ira do homem contra ele, mas ele está absorvendo também a ira do próprio Deus contra ele. O Pai vira suas costas e, nas palavras de Jesus, o abandona. Chegou o momento de acerto de contas com os eleitos. O pecado dos eleitos está sendo punido nessas 3 horas, mas não está sendo punido nos eleitos, está sendo punido no mediador dos eleitos, em Jesus. O seu pecado e o meu pecado. As pessoas começam a zombar de Jesus e começam até a se perguntar: esse negócio vai demorar, a crucificação demora. Quanto tempo demora uma crucificação? 1 dia? 2 dias? Há relatos históricos de pessoas que passaram tanto tempo crucificado que os soldados se cansaram e nessa alguém foi lá e tirou e o crucificado foi embora, porque demorava para morrer. Como que a pessoa morria na cruz? Desidratado, com dor, com fome, irritado. Já pensou tanto em mosca que chegava lá no rosto? Você não poder bater palma porque sua mão está pregada. Você imagina a dor da pessoa que está lá rasgando. A gente não aguenta um strep no dedo. Já fica desesperado, quer tirar. Jesus está com todos os estrepes nas suas costas, e essas costas foram chicoteadas diversas vezes. Na sua cabeça uma coroa de espinho, o seu rosto banhado em sangue. Mas provavelmente Jesus iria demorar para morrer, porque as pessoas demoravam para morrer na cruz. Jesus reclama: tenho sede, e as pessoas dão não água para beber, mas um vinagre azedo para ajudar a ficar mais tempo lá naquela situação. E as pessoas continuam zombando, e a coisa vai acontecendo, o normal é que Jesus se enfraquecesse, o normal era que Jesus perdesse vigor, o normal é que Jesus perdesse as forças, mas ao invés dele perder as forças, no determinado momento que a hora vai passando, ele clama em alta voz e entrega o seu espírito. Em alta voz, diz nos demais evangelhos sinóticos, ele clama: está consumado. E em seguida: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre na plenitude das suas forças. As pessoas não morriam na plenitude das suas forças na cruz. Lembremos das palavras de Jesus quando disse: ninguém tira minha vida, eu espontaneamente a dou. Jesus não morreu por causa da lança, até porque ele foi perfurado depois de morto. Jesus não morreu por causa dos ferimentos da cruz. Jesus morreu porque ele entregou o seu espírito ao Pai. Sem dúvida, essa história não está empoeirada, e essa história não repete algo que acontece em nós, essa história não repete algo que acontece no mundo ocidental. Essa história é ímpar, essa narrativa é ímpar, é irrepetível. Nunca aconteceu nada assim antes, nunca aconteceu nada assim depois. Essa não é uma história que para nos ajudar a nos entender, essa é uma história que nos revela o amor de Deus pelo seu povo. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer é: por que Jesus morreu? Jesus morreu, e daí? Eu falei como Jesus morreu. Agora eu quero responder por que Jesus morreu. Por que Jesus morreu também está nesse texto. E brevemente eu gostaria que você olhasse, voltasse seus olhos para ele e se perguntasse: o que nesse texto mostra o motivo de Jesus ter morrido? Qual é o seu significado? Irmãos, nós estamos comemorando nesta semana a Semana Santa. Nós comemoramos a morte de Cristo. Nós temos que saber por
faz toda a diferença. Porque muita gente comemora, chora, se lamenta, bate nos seus peitos e fala: oh, que tristeza, que dor, que sofrimento, que angústia. Quantas pessoas não saíram com seus rostos banhados em lágrimas quando assistiram aquele filme A Paixão de Cristo do Gibson? Saíram de lá para pecar, saíram de lá sem compromisso com Jesus, saíram de lá sem entrar numa igreja para falar: Senhor, eu quero recebê-lo no meu coração, porque eles viram que Jesus morreu, mas não sabem por que Jesus morreu. Isso faz toda a diferença. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Por que Jesus morreu? Jesus morreu em primeiro lugar porque ele sofreu a culpa do pecado. No versículo 45 ao versículo 46 nós vemos uma treva terrível que leva Jesus a falar: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus estava sofrendo pelo pecado. Naquele momento, não depois da sua morte, mas na hora que ele está sendo crucificado, é a hora que ele está pagando pelo seu pecado, pelo meu pecado. Por isso houve trevas, por isso houve dor. Mas a maior dor que Jesus sofreu, Jesus não reclamou das chicotadas, reclamou? Jesus não reclamou da zombaria, reclamou? Jesus não reclamou quando lhe deram uma coroa de espinho, quando o insultaram, quando cuspiram nele. Jesus não reclamou. Como ovelha muda, ele foi para aqueles que o maltratavam. Mas na hora em que o seu pai lhe volta as costas, ele reclama. Porque isso é a morte espiritual. Morte espiritual é ausência do Pai. E é por isso que Jesus passava naquele momento. Não por ele próprio, mas pelo meu e pelo seu pecado. Segundo motivo, Jesus doou a sua vida. Por que Jesus morreu? Porque ele deu a sua vida. Ninguém tirou a vida dele, ele espontaneamente a deu. Irmãos, esse negócio de pensar em Jesus como um coitadinho, um sofredor, olha como trataram Jesus. Estava no plano, irmãos, de Jesus. Jesus não é um coitadinho, Jesus não é um mártir, Jesus não é um sofredor. Ele é o Salvador que deu a sua vida. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. De modo que Jesus morre de forma extremamente rápida e na plenitude das suas forças. Quem morria na cruz morria fraco, desidratado, sem força, sem dormir, em sofrimento, em agonia na alma, no máximo gemendo silenciosamente. Mas Jesus brada e ele faz questão de bradar. Jesus grita e ele faz questão de gritar para ele mostrar: eu dou a minha vida, ninguém tira de mim. Em terceiro lugar, por que Jesus morreu? Jesus morreu para abrir um novo caminho a Deus. No versículo 51, os irmãos olham que o véu do templo, no momento da morte de Cristo, ele rasga do alto a baixo e não de baixo a cima. Se ele rasgasse de baixo para cima, alguém poderia dizer: um homem rasgou. Mas quando ele é rasgado do alto para baixo, onde a escada não chegava, quem rasgou aquele véu? Quem rasgou aquele véu foi a pessoa que saiu daquele lugar para habitar no meio do seu povo. Sabe por que o templo de Jerusalém foi destruído e até hoje ele não foi reerguido? Porque aquilo que ele representava já está entre nós. Jesus é a casa de Deus. E Jesus é a casa de Deus de tal forma que ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, comigo, ali eu estarei. Quando Jesus saindo para o céu, ele fala: eis que estou convosco todos os dias. Porque o Deus que estava separado, que estava guardado, que estava reservado, o homem não podia chegar até ele, porque ele é santo, santo, santo. É o Deus que sai do santo dos santos para habitar no meio do seu povo. E ele habita no nosso meio. Por isso ele pode, em Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos, dizer que eu, Senhor, ando no meio da igreja. Eu sei quais são as suas obras, eu vejo as suas obras, eu sei do seu sofrimento, eu sei da sua fidelidade.
não é quando o ensino é feito, não é quando eu faço uma meditação transcendental, que eu fico lá naquela posição, esperando alcançar uma iluminação. Não! É quando Jesus morre, que o caminho é aberto e o caminho está aberto. Se você vai entrar por ele ou não é outra história, mas que ele está aberto, ele está. Terceiro motivo, número 4. Jesus está garantindo a redenção da natureza caída. Por que a natureza está sentindo que aquele momento é quase que a hora chegou? É a avant-première, é a sensação de que está sendo garantido, está sendo chancelada a redenção da natureza. Então a natureza reage à morte de Jesus, a um grande terremoto. As rochas se fendem, a natureza entra em ebulição e ela percebe, está aí agora, o nosso futuro está sendo, neste momento, garantido. A remissão não apenas do homem, mas a remissão da própria natureza. Pois o apóstolo Paulo diz que a natureza geme pelo pecado do homem. E é só os irmãos olharem o que nós, homens pecadores, fazemos com a natureza. Como nós tratamos os animais, como nós tratamos o solo, como nós tratamos as florestas, como nós tratamos os mananciais. Quando Jesus morre, é como se a natureza estivesse falando: finalmente nós vamos nos livrar do pecado do homem. Jesus não veio apenas salvar o homem, Jesus veio restaurar a criação. A natureza da morte de Jesus é uma natureza cósmica, é o universo que ele está tratando. Não é só nós, crentes presbiterianos Paraguaçu Paulista. Não é o peixe no mar, são os mares, são as estrelas, é o universo. Jesus está consertando aquilo que o pecado destruiu. Por isso a natureza reage. E meus irmãos, quanta coisa que Jesus está fazendo quando ele está morrendo, não é verdade? E tem gente que, se a gente perguntar por que Jesus morreu, não sabe, né? Mas você muito espertamente vai anotando aí. Quinta resposta: por que Jesus morreu? Jesus morreu para que por meio da sua morte nós tenhamos vida. Nós encontramos nesta passagem uma das consequências diretas da morte de Jesus, no versículo 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Por que essas pessoas ressuscitaram? É um sinal. Jesus está falando: com a minha morte eu vou vencer a morte. Alguém certa vez pregou o seguinte tema, fantástico tema, só que não pode copiar, porque ele é tão fantástico que todo mundo sabe que foi ele que escreveu. Um dos puritanos, eu não lembro o nome agora. A morte da morte na morte de Cristo. Quando Cristo morre, a morte morre, a nossa morte morre. E naquele momento, pessoas são ressuscitadas. Por quê? Para dizer que a tumba é casa provisória para nós. No dia que o nosso corpo mortal descer a sepultura, saiba que esse corpo vai voltar ressuscitado. Mas não é voltar usando óculos, não. Vai enxergar tudo. Não vai voltar com dor na coluna. Não tem dor. A Vera não está aqui, depois a Vera assiste o sermão. Não vai ter pancreatite, bursite, nada. Não tem sofrimento, não tem dor, não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais esperança. É aquilo para o qual nós estamos destinados e que nós aguardamos ardentemente, porque na morte de Cristo foi vencida a nossa morte. Meus irmãos, por que Jesus morreu? Para nos dar tudo isso de graça. A narrativa não é um mito sem importância. Na verdade, essa é uma história única dentre as religiões. Pesquisa, veja as histórias das religiões, leia os livros sagrados das outras religiões, pesquisa por si mesmo. Não tem nada igual. Um Deus que se doa, um Deus que ama, um Deus que dá o seu Filho pelos seus inimigos, para fazer o que Ele faz. Matou a nossa morte quando morreu. A narrativa é abundante em mostrar que não devemos apenas saber que algo aconteceu, mas também o que isso significa. Cristão,
Você mesmo da igreja, como é que você deve reagir a isso? Louvor, gratidão, adoração. Quando a igreja canta, ela canta sem entusiasmo, eu fico me perguntar se o povo está entendendo quem é o Deus deles, se eles sabem o que Deus fez por eles. E o não cristão, você não é membro da igreja, como você deve reagir? Vou dar a resposta ainda não. Eu vou fazer a terceira pergunta, e nessa terceira pergunta eu pretendo dar a resposta para isso. Como reagir diante da sua morte, da morte de Jesus? Como enxergar na história dele a nossa história? Nós temos aqui 5 reações à morte de Jesus. Primeira reação é a zombaria. Versículos 47 e versículo 49 nos mostra que os soldados zombavam, não todos. Os judeus zombavam, não todos. Os líderes religiosos zombavam, não todos. Havia Nicodemos, havia José de Arimateia em seu meio. Mas havia Caifás, Anás. Haviam pessoas que estavam zombando. Quando Jesus falou Eli, Eli, que é uma forma de Elohim, uma forma aramaica. Elohim é o nome de Deus. O salmo em hebraico assim o traz. Então em aramaico ele está falando Eli. Aramaico para hebraico é igual português para o espanhol. Em viagem que eu fiz lá para o Maranhão, chegou uma pessoa que falava espanhol e perguntou se eu falava um pouquinho espanhol. E eu disse, nem um pouquinho. Mas o que você precisa? Aí ele perguntou o que ele precisava em espanhol, eu entendi em português, e respondi em português e ele entendeu em espanhol. E aí ele falou, hablas um pouquinho. Mas na verdade é que o português e o espanhol são muito próximos. O aramaico e o hebraico também. De modo que não haveria como pensarmos que quem ouviu Jesus falar entendeu que ele estava chamando por Elias, porque entendeu perfeitamente que não era, mas quis zombar, quis ofender, quis fazer chacota. Meus irmãos, essa é uma reação que é possível. Há muitas pessoas que dão risada quando a gente fala do Evangelho de Jesus. Ou não é verdade? A zombaria é um caminho possível. As pessoas podem zombar. Qual a outra reação? Receber os benefícios da sua morte. Versículo 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. O que fez o povo que foi ressuscitou? Permaneceu vivo e depois que eles ressuscitou, apareceu em Jerusalém. Eles receberam ou não receberam a bênção? Tem gente que recebe a bênção, mas tem gente que está ouvindo Deus falar, eu quero te abençoar, mas a pessoa dá risada. E tem até gente piedosa que faz isso, que pelo menos que parece piedosa, porque Sara, a esposa de Abraão, quando o anjo do Senhor estava lá dizendo, Sara vai ter um filho, ela deu uma bela de uma risada. Eu não sei se foi a onisciência de Deus, ou se foi o seu ouvido que ouviu a risada de Sara. Não sei, o texto não fala. Mas será que ela foi bem alta? Ela não conseguiu se controlar, ela deu uma bela risada, que até Abraão ouviu, deve ter olhado assim, né? Pensa em Abraão olhando para a cara de Sara, ela dando risada e o anjo do Senhor ali do lado. E ela dando risada do que o anjo do Senhor falou, né? Não sei que uma cotovelada, pelo menos, né? Fica quieta, mulher. Nós não sabemos, mas às vezes, até a pessoa assim que é religiosa, ela ouve a bênção, ela dá risada ao invés de falar, eu quero isso. Os pentecostais normalmente têm uma frase muito interessante que eles falam, eu recebo. Eu recebo. Se a pessoa diz até bom dia, tem uns que assim estão até no exagero e falam, bom dia, eu recebo. Não, tinha que falar bom dia, né? Mas que ideia interessante. Que ideia interessante. Deus veio te abençoar, eu recebo, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero vida para mim. Essas pessoas foram ressuscitadas e falaram, eu recebo. Eu quero esse negócio de viver de novo. Que mais? Temor. Versículo 54. Os centuriões que com ele guardavam Jesus vendo o terremoto, tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor. Grande temor. Por quê? Porque eles viram o terremoto, eles viram a escuridão, eles viram a reação de Jesus, eles viram que Jesus não volta o seu olhar para
Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Quase nada do que ele falou na cruz ele se dirigiu aos homens. Mas quando ele se dirigiu aos homens, normalmente se dirigia aos seus discípulos. Apesar de que a frase tem um sede, parece tão genérica que ele nem sabe para quem foi, né? Meus irmãos, temor é Deus agindo, é Deus falando, é Deus instruindo. Grande temor é uma forma de nós reagirmos à morte de Cristo. Mas outro é reconhecer quem Jesus é. No versículo 54 também nós vemos que o centurião olha possuídos de grande temor, dizem, verdadeiramente este era filho de Deus. Enquanto as pessoas zombavam de Jesus, e quem zombava de Jesus tinha visto o terremoto ou não tinha? Tinha visto. Quem zombava de Jesus tinha visto a escuridão ou não tinha? Tinha visto, mas zombava. Não adianta ver milagre. Tem muita gente que vê milagre, mas não crê, porque a nossa fé não depende de milagre, mas depende do soprar do Espírito nos nossos corações, por meio de sua palavra. Quem nasce de novo, nasce do Espírito, nasce do Espírito Santo. Agora quem vê milagre, você vai confiar na sua fé em milagre? Eu não confio a mim, eu confio na palavra. Ah, mas alguém teve essa... Não. Ah, mas foi feito... Eu creio na palavra. E a palavra é o firme fundamento da igreja. A igreja tem na palavra a sua coluna, o seu baluarte, a sua estrutura, e não em milagre. Tanto que tantas pessoas viram os milagres, e onde elas estão? Meus irmãos, pensa aqui comigo. Vamos fazer aqui uma conclusão exegética. O último ladrão, a última pessoa a converter, segundo a narrativa, antes de Jesus morrer, era judeu ou gentil? Ladrão da cruz, judeu. A primeira pessoa que se converte depois que Jesus morre é judeu ou gentil? Gentil. O centurião cai de joelhos e glorifica a Deus. Os irmãos conseguem enxergar que o sinal do rasgar do véu, ele tem implicações na vida da igreja? São os gentios, o bastão passou para nós. E os irmãos vão ver olhando na história exatamente que é isso que acontece na história. É isso que acontece na igreja, na história da igreja. Que grande responsabilidade e que grande privilégio. Mas há ainda uma outra forma de reagir à morte de Cristo, que é observar de longe. Versículo 55 nos mostra que havia ali muitas mulheres observando de longe. Depois, conta-nos as demais narrativas dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e de João, que as mulheres vão se aproximando, mas no primeiro momento elas estão olhando de longe. Um professor meu do seminário dizia que a morte de Cristo expôs a maior crise no colégio apostólico. Quando Cristo é golpeado, Pedro nega, Judas trai, Tomé perde a fé e os demais fogem. Mas sobram as mulheres que o serviam e que estavam lá. Junto das demais mulheres estava Maria, a mãe do Senhor, lá também. Como ela mesma já havia orado no início do Evangelho de Lucas: eis aqui a tua serva. Maria não é senhora, ela é serva, serva de Jesus. E que exemplo ela nos dá como serva? Aos pés da cruz, corajosamente, quando Pedro fugiu, Judas traiu, Tomé perdeu a fé e os demais correm. Estava lá Maria Madalena, uma mãe de santo, tomada por 7 demônios no passado, mas agora crente consagrada, está lá aos pés da cruz. Mas no primeiro momento elas olham de longe. Há muitas pessoas que só ficam de longe, elas não se aproximam. Ou não é assim?
Quantas pessoas ouvem o Evangelho e falam, tudo isso é verdade, mas eu vou observar de longe. Eu sou um observador. Eu fico para ver se vai dar certo. Eu fico vendo se Jesus vai voltar mesmo. De longe. Todos viram os mesmos fatos, mas eles reagiram de diversas formas. A pergunta que eu quero fazer é: quem é você nessa narrativa? O que você tem feito à luz do que a Bíblia ensina sobre a morte de Jesus? Você tem zombado? Você tem recebido os benefícios? Você tem temido a Deus? Você tem reconhecido quem Jesus é na sua vida? Você tem observado de longe? Você não quer compromisso? Até hoje você pode ser um personagem nessa história. Você pode ser um centurião. Você pode ser igual às mulheres que observavam de longe. Você pode ser igual aos líderes religiosos que têm zombando, mas você pode mudar. Você pode mudar. Pastor, até hoje eu tenho zombado. Mas você pode mudar. Mude. Mude já. Tem uma outra atitude, tem uma outra abordagem. Olhe com um outro olhar. E a segunda pergunta que eu quero fazer é: quem você deseja ser nessa história? Pastor, eu quero ser igual ao centurião. Então seja, reconheça quem Jesus é e dê louvor a Deus por isso. Eu queria ser igual aqueles homens que foram ressuscitados. Eu recebo, eu quero receber as bênçãos do Senhor. Então seja, aproprie-se dos benefícios da morte de Cristo na sua vida. Quem você deseja ser nessa história? Como você deseja reagir diante desses fatos? Essas perguntas são importantíssimas. Eu estou terminando e eu preguei hoje sobre Jesus morreu. E daí? Sobre este tema, 3 perguntas foram feitas e respondidas. Como Jesus morreu? Por que Jesus morreu? E como reagir diante da sua morte? Eu falei no início que havia histórias que são mitos, que acontecendo ou não, ajudam a nos entender a nossa própria história. Não, a história de Jesus não é assim. Ela não foi feita para você se entender. Ela tem outra função, ela tem outro significado, ela tem outra história. Você que tem que mudar a sua história para se adequar à história de Jesus e reagir como deve reagir. Eu quero desafiar a você que me ouve, se você ainda não fez, em primeiro lugar, se arrepender de seus pecados, em especial de não dar a mínima pelo que Jesus fez por você até hoje. Isso vale para o não crente, e isso também vale para aquele crente que nominalmente diz que é servo de Jesus, mas se você perguntar, Jesus morreu, e daí? E daí nada. Isso não muda nada na sua vida. Tem que mudar. Tem que mudar. A sua história tem que ser outra. E o segundo desafio que eu quero fazer é que você tenha coragem de transformar de um zombador ou de uma pessoa indiferente numa pessoa que reaja como centurião. Tema a Deus. Reconheça quem Jesus é e o que Jesus fez por você, por mim. Morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, mas Ele terá morrido na cruz pelos seus pecados se você crer. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê não entra em juízo, passou da morte para a vida, mas tem que crer. Ah, pastor, eu quero um outro caminho. Não tem outro caminho. Se tivesse outro caminho, Jesus não teria dado a sua vida. Vocês veem o desespero que ele entra, que ele se encontra quando o Pai lhe dá as costas. Ele mesmo já havia orado: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, se possível. Porque é um momento de tristeza, é um momento de dor. Esse é o único caminho, essa é a única forma. Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você tem que ser com Jesus. Fora de Jesus não tem salvação. Só há salvação em Jesus. Você quer receber uma nova vida? Você quer ser transformado? Você quer fazer parte desse povo que é o povo de Deus? Creia em Jesus e como aqueles homens que foram ressuscitados, receba os benefícios da morte de Jesus na sua vida. Amém.